No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 7 fases em que o bebê dá mais trabalho. Muita gente me pergunta, Shirley, qual é a fase em que o bebê dá mais trabalho? Qual é a fase em que a criança dá mais trabalho? Bom, não tem uma resposta única para isso, tá? Dependendo do bebê, dependendo da família, dependendo do que a mãe espera daquele bebê, do que o pai espera, o bebê pode dar mais trabalho numa fase ou em outra. Eu vou dizer para vocês que eu tenho uma verdade para mim que não condiz com a verdade de outras mães, amigas minhas, mas é como eu vejo, como eu sinto, né, o desenvolvimento da criança dentro do que eu vejo e do que eu vivi aqui. Para mim, quanto menorzinho é o bebê, quanto menorzinha é a criança, mais trabalho dá. E conforme o tempo vai passando, vai ficando mais fácil. Mas não é pra todo mundo que é assim. Então tem muita gente que me diz, nossa, eu morro de saudade da época de recém-nascido, porque foi muito fácil, agora essa fase dos dentes tá muito difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar das 7 fases onde o bebê dá mais trabalho, pra você já ficar preparada, e daí você saber, né, o que pode vir por aí, e já se preparar, encarar isso com mais tranquilidade. Bom, primeira fase das 7 fases em que o bebê dá mais trabalho é a de recém-nascido, claro. Bom, recém-nascido é o quê? É enquanto o bebê tem o primeiro mês de vida, até 28 dias de vida, é o que a gente considera aqui recém-nascido, né? Então, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falo aí sobre até quando o bebê é considerado recém-nascido, depois disso, como ele é visto. Então, você pode clicar e assistir. E um outro vídeo muito útil também, que complementa o vídeo de hoje, é recém-nascido, as coisas que mais irritam o bebê. Então, uma das fases realmente são as mais difíceis, é a do recém-nascido. Por quê? Porque você está acostumando com a amamentação, o peito dói para amamentar, o seu peito não necessariamente sabe o quanto produzir, então às vezes produz de menos, às vezes produz de mais, o bebê está dormindo ainda muito mal, as cólicas também são super fortes nesse período, então é um período mais difícil mesmo, tá? Fase de recém-nascido é dureza, mas tem muito conteúdo aqui no canal sobre recém-nascido. Eu até indico que vocês terminem esse vídeo, vão na lupinha aqui do canal, no mecanismo, né, no espaço de busca e pesquisem lá pro recém-nascido, que vem muito conteúdo que vai ajudar nessa fase que pra mim é a mais difícil, mas pode não ser pra você. Outra fase que eu considero também bem difícil, que a maioria, né, aí dos pais considera, mas também nem todos, é a fase dos 3 primeiros meses, não a de recém-nascido, mas todos os 3 primeiros meses. Por que é tão difícil essa fase dos 3 primeiros meses? Porque o bebê passa pelo período das cólicas, que é um período bem difícil, o bebê ainda está se acostumando aqui com o ambiente externo, tem toda a questão da fase que a gente chama, né, de esterogestação, ou seja, o bebê tá aqui fora, mas é como se ele tivesse necessidade de ainda estar dentro do útero. Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo no qual eu falo, né, sobre a teoria da esterogestação. Então, nesse período, o bebê muitas vezes está incomodado, ele chora, ele tem cólica e no final, né, desses 3 meses, ele entra justamente na crise dos 3 meses, né, que é um outro vídeo que tem aqui no canal que vale bastante a pena vocês assistirem para entender sobre essa fase, né, porque que ao final dos 3 meses a coisa pode ficar ainda mais difícil. Outra fase bem difícil, gente, do bebê é quando ele tá por volta dos 6 meses de idade. Então é uma fase que costuma ser bem crítica para algumas famílias. Porque na fase aí dos 6 meses existem duas mudanças significativas na vida do bebê, que é o nascimento dos dentinhos, que incomoda, coça, irrita. Também tem vídeo aqui no canal sobre o nascimento dos dentes, tô deixando o card para vocês assistirem. E é a fase da introdução alimentar. Então muitos bebês, eles têm maior dificuldade para começar a comer, eles se irritam, eles não conseguem comer, eles acabam sentindo fome, e porque muitas mães acham que não podem mais dar o peito porque ele está na introdução alimentar, que vai atrapalhar, o que também é um erro. Então essas mudanças significativas do nascimento dos dentes, da introdução alimentar, ou até novos aprendizados, tipo rolar ou engatinhar do bebê, deixam essa fase um pouco mais complicada. Outra fase que costuma ser bem terrível também, gente, e eu acho assim, vou dizer pra vocês que é realmente uma das fases mais difíceis do bebê, na minha opinião, é a fase dos 7, 8 meses de idade, em que o bebê vive a fase da angústia da separação. Tem muita coisa pra falar sobre essa fase, gente, da fase da angústia da separação, que eu tenho
2 vídeos só sobre esse conteúdo aqui no canal. Então eu vou deixar o convite para vocês clicarem no card, né, descerem para a descrição para assistirem esses vídeos, porque realmente assim é uma fase cheia de pormenores e detalhes e é bem provável que seja uma das fases mais difíceis do bebê. E todas as outras fases também que o bebê aprende algo novo, tipo rolar, sentar, engatinhar, andar, são fases difíceis. Cada bebê faz isso no seu tempo, então não dá pra dizer, vai ser uma fase difícil aos 6 meses, vai ser aos 8, vai ser aos 10. Por quê? Porque cada bebê aprende uma coisa nova num tempo diferente. E por que é uma fase difícil quando ele está aprendendo alguma coisa nova? Principalmente porque o sono dele tende a ser prejudicado. Por quê? Porque quando o bebê começa a fazer uma coisa nova, por exemplo, rolar, ou ficar de 4 para engatinhar, ou sentar, ele inconscientemente, quando ele está dormindo, ele começa a ter vontade de treinar esses aprendizados. Então o que acontece? Esse bebê, quando vê ele está sentado no meio da noite, ele acorda chorando. Aí mais 1 hora depois ele está sentado de novo no berço e ele acorda chorando. Ou ele se vira no berço e ele acorda chorando. Então é uma fase difícil porque esse aprendizado prejudica muitas vezes o sono. Porque o bebê quer treinar o aprendizado dormindo, acorda e chora. Fases difíceis que a gente também não consegue prever quando vão acontecer. Fases em que o bebê está doentinho. Não tem jeito. Gente, uma criança doente sempre vai trazer uma fase difícil pra gente, tá? Ele tem dor, ele tem febre, tem desconforto, não come, tá com fome, mas não consegue comer. Então, causa uma irritação e realmente, assim, é uma fase bem difícil e a gente não tem como prever quando isso vai acontecer. Outra fase que também costuma ser difícil, gente, é uma fase aí dos 2 aninhos de idade, né? Que na verdade o bebê já não é mais nem bebê, ele já entra na fase de ser criança, mas é uma fase bem difícil. Inclusive ela é conhecida como Terrible 2. Por que aos 2 anos o bebê fica tão indomável, né? A criança, a gente pode falar de criança aqui, fica tão indomável, fica tão irritado. Porque ele começa a querer uma maior independência, ele se sente mais independente, ele quer fazer as coisas por conta própria e ele não necessariamente consegue, e aí ele se irrita porque ele tentou fazer alguma coisa, ele não conseguiu, ele fica bravo. Ou porque ele começa a querer aí já achar que ele pode tudo, tentar fazer essas coisas que ele acha que ele pode fazer, aí ele recebe não e se irrita, porque ele acha que ele pode fazer aquilo, e aí não pode, a mãe diz não, o pai diz não, o cuidador diz não, e o bebê fica bravo. Então essa fase é chamada como era chamada como Terrible 2. Muita gente pede, né, para que não se fale dessa forma, porque é um termo um pouco jocoso, mas é realmente uma fase em que o bebê pode ficar mais difícil, pode dar mais trabalho. E tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre essa fase, também tô deixando o link aqui. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês, né, a se prepararem. Aí vocês vão me dizer agora, mas Shirley, pelo amor de Deus, então os 2 primeiros anos da criança inteiros são uma fase difícil. Eu diria que o primeiro ano, algumas crianças, sim, elas são mais difíceis, né? Elas dão mais trabalho, elas demandam mais e inclusive tem um nome para isso. A gente costuma chamar de bebê high need, né? São aqueles bebês que têm essa demanda maior, que eles sofrem mais nas mudanças, nas novas fases. Tem um vídeo aqui no canal no qual explica, né, sobre o bebê high need. Se eu não conseguir botar o card aqui, porque tem muitos cards nesse vídeo, o card tá na descrição. Então é isso, gente. Realmente o primeiro 1 ano do bebê é uma fase desafiadora. E a gente tem que saber disso de antemão, por isso que eu tô falando sobre isso, porque a gente se prepara, né? A gente pensa, poxa, eu sei que eu vou enfrentar isso, eu sei que é normal, não é meu filho que é fora da curva, então tá tudo certo, vai passar. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Ó, um beijo, até a próxima. Aproveita, deixa aqui seu like, compartilha o conteúdo, comente o que você tá achando, né, dos vídeos aqui do canal, que eu vou adorar saber a sua opinião. Beijos!